E o estudo que eu escolhi para estar ministrando para os irmãos durante esse tempo é teofanias. Como eu não sei até quando nós vamos ficar intercalando entre essas duas realidades, tem muita teofania para a gente poder conversar. Então nós vamos teofanando, conhecendo isso na palavra de Deus. E talvez você se pergunte assim, mas o que é teofania? Tenho certeza, eu posso falar por mim, o pastor Pedro já citou essa palavra aqui um monte de vezes. Um monte de vezes. Na verdade, os pregadores, em geral, acabam citando essa palavra sempre. Mas, dificilmente, você vê um estudo sobre esse assunto. Quem, na história da sua vida cristã, já participou de um estudo sobre teofanias? Levanta a mão. Fabi? Pastor Pedro? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ah, é a resposta que a gente vai procurar juntos hoje. É a resposta que nós vamos procurar. Então veja, meu querido, que é um assunto desconhecido, né? A gente escuta a palavra, escuta o termo, mas muitas vezes não compreendemos o que esse termo teológico quer realmente referendar em relação à palavra de Deus. E é o que eu quero ministrar para o coração dos irmãos. Então vamos abrir a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus capítulo 1. Não vai aparecer ali? Vai? Ou não? Vai? Ok. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, queridos? Nosso irmão presbítero já orou. Nós vamos avançar. Volte aí para mim, por favor. Nosso slide. E a grande pergunta, portanto, meu querido, é: o que podemos trabalhar em termos de teofanias a partir do início? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. Por algum motivo não está funcionando. Testei ainda, hein? Toca aí para mim, Sofia. Foi? Foi. Muito bem. Veja, meu querido, dentro do aspecto progressivo da Bíblia, a Bíblia é uma progressão, do início ao final. A revelação bíblica ela é apresentada de maneira que se vai ampliando o leque da revelação. Eu tinha que ter colocado o quadro aqui para poder escrever isso, né? Mas, por favor, Marcelo. Mas, à medida que o tempo vai passando, a revelação vai se tornando cada vez mais ampla e conhecida. De maneira que quando você tem acesso ao livro de Gênesis, capítulo 3, e sabe que Deus promete um descendente, você sabe que esse descendente, bem adiante, é a pessoa de Jesus. Veja que a revelação ela se dá de uma maneira progressiva. Deus não nos dá todas as informações necessárias sobre esse plano progressivo que Ele tem de uma vez só, mas Ele vai revelando. E Ele vai revelando como? Muitas vezes e de muitas maneiras. Ele vai fazendo esse processo acontecer ao longo da história, e é por isso que os termos estão colocados de uma maneira abençoadora, porque se diz primeiro outrora, e depois se diz nesses últimos dias. Eu e você sabemos que o início dos últimos dias
se dá justamente com a encarnação de Jesus, com a sua obra realizada e aguardamos o seu retorno glorioso. Portanto, essa vinda do Senhor inaugura os últimos dias que terminam com o seu retorno, com a sua volta. Isso é o ensino do Novo Testamento. Então, até chegar os últimos dias, não tem preto, não tem preto. Você quer ver com rosa? Esse é do pastor Pedro, não é meu não. Não. Então veja o seguinte, meu querido, se você tem Gênesis capítulo 3, no início, e você tem a pessoa de Jesus, a revelação de Deus, ela não é simplesmente linear. A revelação de Deus, ela vai ampliando à medida que o tempo vai passando. Aquilo que Deus vai revelando muitas vezes aos pais, aquilo que Deus vai revelando muitas vezes ao seu povo, vai se tornando cada vez mais conhecido. A promessa de Deus vai ficando cada vez mais clara. A figura do Messias vai ficando cada vez mais fixa na mente do povo, até que o próprio Senhor Jesus habita no meio do seu povo. O Verbo se tornou carne. Portanto, aqui nós temos a expressão exata dos últimos dias iniciados em Jesus. Mas até chegar lá, Deus, meu querido, Ele se revelou de muitas maneiras. E nessas muitas maneiras que Deus se revelou, dentro da revelação especial que Ele tem, Ele se utilizou de diversas formas, e uma dessas formas que Ele utilizou são as teofanias. E se você tivesse prestado atenção aqui na primeira slide, você já saberia a resposta do que é teofania. Porque a teofania, ela é uma manifestação visível de Deus. Essa é uma definição básica que geralmente é colocada, porque, via de regra, tem a ver com o sentido da visão. Mas toda teofania, ela alcança todos os sentidos humanos. Na verdade, ela pode alcançar um sentido, pode alcançar 2 sentidos, pode alcançar 3 sentidos. A ideia é que Deus, de alguma maneira, ele se torna perceptível aos sentidos humanos. E é nesse sentido que Hebreus foi escrito. Ele começa declarando justamente essa realidade. Que Deus fez todas essas coisas de uma maneira diferenciada, plural, ao longo da história, a fim de trazer a revelação por excelência. E quem que é a revelação por excelência? Jesus. É isso que ele quer dizer. Na verdade, o livro de Hebreus é somente isso. É demonstrar que Jesus é superior. É superior aos feitos da antiga aliança em termos de sacrifício. É superior em relação às formas de revelação também do Antigo Testamento. Jesus, meu querido, é a revelação máxima. E é nisso que nós temos que hoje começar a pensar em nome do Senhor Jesus. Então, não está funcionando o meu negócio mesmo, não sei porquê. Sofia, passa aí para mim, por favor. Então, esse texto de Hebreus, ele quer dizer o que para nós? Sintetizei em 3 aspectos. Primeiro, a revelação diversificada de Deus aos pais e profetas era o quê? Era inspirada por Deus. Nada daquilo que aconteceu, meu querido, estava fora do plano de Deus. Todas as revelações que aconteceram aqui também foram inspiradas pelo Senhor. Segundo, a revelação era o quê? Progressiva, de modo constante. E em todas as coisas, meu querido irmão, sempre se apontava para uma pessoa. Quem? O Messias. Sempre se apontava para Jesus. De maneira que a terceira lição que Hebreus nos coloca é justamente essa. Jesus trouxe o quê? A mesma palavra, porque ele é a palavra. Não é sem razão que João, quando vai descrever no seu evangelho, logo ali no início, a pessoa de Jesus, ele coloca Jesus literalmente como o quê? O Verbo. O Verbo de Deus se encarnando. Pode passar, Sofia, por favor? Então, meu querido, eu queria que você entendesse, como F.F. Bruce declarou, que a história da revelação divina, tudo aquilo que está ali no quadro,
que eu tentei sintetizar para os queridos, essa história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo. Mas não há progressão além dele. Isso é fundamental, porque, eu não sei se você já parou, quando eu começar a falar aqui das formas de revelação que Deus utilizou, via de regra, pastores são questionados sobre isso o tempo todo. Nós somos questionados sobre sonhos, somos questionados sobre visões, somos questionados sobre profecias, somos questionados sobre todos os métodos de revelação de Deus ao longo da Escritura, o anjo e outras coisas mais. E, meu querido, muitas vezes essas perguntas elas acontecem porque nós ainda não temos o entendimento que toda a história da revelação, ela progride até Cristo. E quando Cristo chega, meu irmão, absolutamente ninguém, absolutamente nada pode ser superior à sua própria revelação, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Como você pode ter algo maior do que isso? Você não pode, mas nós muitas vezes queremos pensar, mas eu quero sonhar, mas eu quero receber uma profecia. Aí eu quero ver o clangor de trombeta, eu quero ver os relâmpagos, eu quero ver o monte pegando fogo. Por que eu não vejo uma sarça pegando fogo? Por que esses sinais não acontecem nos nossos dias? E talvez, meu irmão, a resposta que nós precisamos entender é que tudo isso foi transitório. Tudo isso foi passageiro. Tudo isso foi limitado. E tudo isso tinha um propósito específico, numa data específica, num contexto específico, que apontava para alguém muito maior, Jesus. E quando Jesus chega, meu querido irmão, e nós temos esse entendimento, é hora de nós pensarmos que Ele é totalmente suficiente para nós, em termos de conhecer a Deus. Sorry about that. Falarei mais devagar. Pode passar, Sofia. Então, nesse sentido, meu querido, o que nós vamos ver aqui? Se você vier aqui todas as terças-feiras de estudo bíblico, depois de orar nas terças-feiras de oração, o que você vai entender? Você vai entender a definição de teofania, vai entender o propósito da teofania, vai entender os tipos de teofania. Como nós vamos trabalhar? Nós faremos um exame de todas as teofanias, livro por livro, se der. Cadê o Fábio? Toda vez que se fala isso, a gente lembra do Fábio, né? Não tem jeito. A ideia é o tempo, né? Porque são muitas teofanias na Bíblia. Não sei se você sabe, mas são muitas. Principalmente no Antigo Testamento. Principalmente antes de Moisés. É onde estão mais concentradas as teofanias. Então nós vamos examinar uma por uma, avançando uma por uma, entendendo o significado de uma por uma e, como diz ali, trazendo uma aplicação pastoral em cada uma dessas aparições divinas. Amém, querido? Diga, Beni. O que você ouviu, meu querido? Eu ouvi que essas teofanias era o próprio Jesus se manifestando. O que você acha? Segura aí que eu vou te responder. Dá só mais um segundinho. É discípulos de Eli, né? A igreja é cheia de discípulos de Eli. O senhor sabe dessa, pastor? O Eli é o mestre em adiantar as coisas que você está falando. Entendeu? É como um dom de profecia, ele sabe para onde você vai, né? E nós temos os discípulos de Eli. Mas vai ser respondido, segura aí. Avança para mim, Sofia. Então a primeira pergunta é, o que são teofanias? Pode clicar de novo. Teofania, meu querido, é um dos métodos da revelação especial de Deus. É a aparição do ser divino ao homem. Uma manifestação visível, perceptível aos sentidos humanos. Porque a palavra theos
é a ideia do ser divino, Deus. E a palavra fainem é a ideia de algo que brilha, que aparece, que se manifesta. Então é Deus aparecendo, Deus se manifestando, Deus brilhando de alguma forma. E eu e você sabemos, meu irmão, uma definição básica sobre Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, e agora? Como é que a gente concilia isso? Ora, se Deus é Espírito, como é que Ele aparece? Porque se Deus é Espírito, nós sabemos que Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem perna. Ainda que as expressões bíblicas remetam a essa realidade, sabemos que todas são aplicações para um melhor entendimento nosso do que Deus está fazendo. É a criatura tentando entender o que Deus está fazendo. Então, quando se diz que o braço do Senhor está estendendo sobre nós, quer dizer que Ele está nos abençoando. Quando se diz que os ouvidos do Senhor se inclinam para nos ouvir, significa que Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Então nós entendemos o que Deus está revelando através dos nossos próprios sentidos, daquilo que nós mesmos dispomos. Mas sabemos que, em essência, Deus é Espírito. Então, lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus é Espírito. Mas a revelação bíblica é o quê? Progressiva, né? E se tem algo que nós sabemos, é que se você tem um pouco de conhecimento da palavra do Senhor, você sabe que a Bíblia descreve que Deus decretou a vinda do seu Filho ao mundo. Ele decretou a vinda do seu Filho ao mundo para nos salvar. Sabemos que Cristo assumiu a forma humana. Sabemos, portanto, meu querido, que no plano eterno de Deus, cabia a segunda pessoa da Trindade se encarnar. E ela se encarnou, se humilhou, assumiu a forma humana, se esvaziando do seu poder. Se colocou no nosso lugar na cruz do Calvário. Nos redimiu e nos abençoou, nos transformou, nos fez seu povo, nação santa. Mas como eu posso perceber isso ao longo da história bíblica? Aí que está a grande verdade, meu querido irmão. Em toda a revelação progressiva do Senhor, nós poderemos ver o próprio Cristo aparecendo de diversas formas e maneiras. Aquele que se revelou nos últimos dias, se revelou outrora aos pais, aos profetas. E se revelou, meu querido irmão, de muitas maneiras. De maneira que a grande verdade é que Cristo, Ele não está apenas no Novo Testamento. Cristo também está no Antigo Testamento. E não apenas em sombras, em figuras, em profecias, mas em pessoa. E quando você entender isso, você estará vendo o quê? Uma teofania. Passa para mim, Sofia. Então, como as teofanias se apresentam? Pode passar. Primeiro, diretamente. Você vai perceber, à medida que nós examinamos os textos bíblicos, que as teofanias acontecem quando Deus simplesmente aparece de alguma forma. E algumas formas Deus simplesmente faz isso diretamente. Ele aparece e fala alguma coisa. E o texto não fala exatamente como se deu essa aparição. Eu coloquei ali Gênesis 12:1, porque você sabe que Deus simplesmente falou com Abraão. Com Abraão. E o que ele disse? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para uma terra que te mostrarei. O contexto de Gênesis 12 diz que o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse essas coisas. Diretamente. Uma teofania. Segundo, Sofia,
Deus pode aparecer através de sonhos. E quando a gente fala de sonho, quem vem primeiro na nossa mente? Vem José? Vem mais alguém? Só José? Jacó? José? E alguém sabe o que está escrito em Gênesis 20, 3, 7? Sem dar um Google, sem abrir a Bíblia, alguém sabe? Alguém vai abrir a Bíblia para olhar? Olha! Não é Jacó, não é José, não são homens de Deus, né? Mas veja que Deus, ele visita Abimeleque, que nada tem a ver aqui com o pacto, e visita como? Em sonhos. Por quê? Porque ele estava prestes a tomar a esposa de Abraão, Sara. E Deus chegou em sonho e disse o quê? Não faça isso. Veja, meu irmão, uma teofania também em sonhos, porque Deus apareceu naquele sonho. Terceiro, com uma multiplicidade de eventos grandiosos. Você sabe, por exemplo, que depois que o povo saiu do Egito e direcionou-se ao deserto, depois de passar pelo Mar Vermelho, a palavra do Senhor diz que ele deu ao povo a lei. O povo estava ali agora instituído com uma lei a ser observada. Mas nesse entorno, algo aconteceu. O que aconteceu? O povo queria falar com Deus, ouvir Deus, o povo queria ter um contato com Deus, nós sabemos disso. Moisés era aquele profeta, aquele mediador entre Deus e o povo. E como Deus se manifestou naquele momento? Como que Deus se manifestou? Olha o que o texto diz. Ele fala, todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, clangor da trombeta, o monte fumegante. E quando o povo viu tudo isso, o que ele disse? Oh, glória, aleluias. Não foi isso que disse? O povo estremeceu, o povo ficou com medo. Eu acho interessante que tem gente que ainda quer ver a glória do Senhor baixar hoje aqui. Lembra da canção? O Kisney lembra? Lembra da Kisney? Lembra que você dançava e cantava? Eu vejo a glória, lembra? Eu lembro. Havia uma outra canção que cantava muito lá em Belo Horizonte, não no seminário, obviamente, mas cantava lá nas igrejas, né, que dizia assim, incendeia, Senhor, a tua casa, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua noiva, vem sede. Olha, Fabiana, você está sabendo, hein? É. Meu Deus, irmãos, veja, a revelação de Deus é tão grandiosa e tão espantosa por meio de uma teofania, veja, uma teofania, não é a expressão gloriosa máxima do Senhor, é apenas uma teofania, mostrando uma manifestação de Deus específica naquele contexto, já foi suficiente para fazer o povo entender que ele não podia ter acesso a isso. A glória do Senhor, meu querido irmão, é demasiadamente grandiosas. E muitas teofanias acontecem com essa multiplicidade de eventos grandiosos. Próxima. O que mais? Como é que Deus se revela em teofania? Através de visões. E quando pensa em visões, você lembra de alguém? Daniel, quem mais? Profetas. Vou fazer a pergunta para o pastor, porque algo me disse que eu sei o que o pastor vai dizer. Quando se fala em visão, reverendo, o que o senhor lembra? É, uma teofania em visão.
Está no coração do Senhor, reverendo. É o texto por excelência do Senhor, reverendo. É isso aí. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Onde ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Numa visão. E uma teofania dentro da visão. Então veja, meu irmão, que Deus também se apresenta através de visões. Eu coloquei Daniel 2,19 porque ele também percebeu essa realidade. Próximo. A principal, hein? Para mim a principal é essa. Como as teofanias se apresentam? Como o anjo do Senhor, ou anjo da aliança. Meu querido, quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo da aliança? A resposta simples é Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Eu disse pré-encarnada, não reencarnada, ok? Não reencarnada, pré-encarnada. Segurei, pré-encarnada. Nós vamos analisar vários textos bíblicos onde aparece o anjo do Senhor. E você vai perceber, pelo próprio texto, contexto e textos aplicados, que esse anjo do Senhor não é uma criatura. Não é um anjo, eu vou usar a palavra comum para distingui-lo, ok? Para distingui-lo. Não se trata de um anjo criado por Deus, mas alguém que assume a figura de anjo do Senhor, que é como Deus, que é distinto de Deus e é igual a Deus. Os textos bíblicos revelam justamente essa verdade. De maneira que eu já posso te adiantar que esse anjo do Senhor ou da aliança é o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado. A sua Bíblia vai te ajudar em 99% das vezes. Porque em 99% das vezes, quando o anjo é Jesus, aparece com letra maiúscula. Mas isso não é inerrante, ok, irmão? E também não é inspirado. O editor colocou lá com letra garrafal para te ajudar e te mostrar que aquele anjo do Senhor é diferente. Mas às vezes ele acerta e às vezes ele erra. Como você pode saber verdadeiramente que esse anjo do Senhor é Jesus ou não é um anjo? Justamente pelo que está acontecendo no texto específico. E é o que nós vamos estudar. Agora sim, William. Diga, William. Diga. A respeito do... Eu acho que eu vou adiantar também, mas se eu for, pode me cortar, não tem problema não. No caso de Nabucodonosor, quando ele colocou os três lá, Medraque, Sadraque, Abednego lá na fornalha, tinha a quarta pessoa. Então, aquilo ali foi uma teofonia, que Jesus estava ali? Muito bem. Eu vou adiantar para você a resposta, ok? A minha resposta pessoal, ok? A minha pessoal. A resposta é, não sei. Não sei. Por que eu digo não sei? Porque, irmãos, quando nós estudamos teofanias, em muitas teofanias fica claro e evidente quem está envolvido. Ou seja, Deus, o próprio Cristo. Outras vezes não fica claro. Então, se não fica claro, eu tenho que dizer o quê? Não sei. Correto? Então, quando se fala assim, eu vejo como semelhante ao Filho dos Deuses, é muito fácil de dizer que é Jesus, por quê? Filho dos deuses. Mas na linguagem de Nabucodonosor, ao se falar isso, ele está reconhecendo que existe algo glorioso naquele quarto homem que está lá.
Agora, eu não tenho nada no entorno do texto que me ajude a entender que ele é o Cristo pré-encarnado. Deu para compreender? O mesmo procedimento acontece quando você avalia aqueles 3 homens que visitaram Abraão. Você já leu esse texto? Pois é. Tem pessoas que vão defender que as 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou de ouvir. Não, obviamente. Mas veja, por que elas defendem que essas 3 pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Por toda uma linguagem exegética, de análise de termos que eles querem fazer, dando a entender que Abraão, quando ele faz tudo o que ele faz diante desses 3 homens, ele está fazendo, reconhecendo que os 3 são Deus. Ok? Como é que nós respondemos a isso? Quando você analisa o contexto, você vai perceber o quê? Você vai perceber que Deus é aquele que quer ficar com Abraão. Ele fica com Abraão e repete todas as suas promessas que ele já tinha feito. Aquele anjo diz coisas para Abraão que só Deus pode dizer. Abraão faz a adoração a um desses homens que só Deus pode receber. E se fosse um anjo, não aceitaria. Temos exemplos bíblicos disso, né? Mas para fechar a régua, passar assim, ó, e dizer que não é, quando você olha o texto paralelo que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, porque os outros 2 foram para Sodoma e Gomorra, né? Lá se diz claramente que eles eram o quê? Anjos. Então veja que você interpreta e começa a entender toda a situação a partir do texto e seus contextos. E aí eu faço a seguinte aplicação. Sodoma e Gomorra era terrível. É o nosso estado de depravação máximo quando estamos sem Deus. Deus envia os seus anjos para trazer a punição para os pecadores contumazes, que não se arrependem. Mas Deus manda os seus anjos para resgatar, não justos, plenamente justos, mas uma família que está debaixo da aliança. Resgata essa família do meio de uma geração perversa. E Deus, onde está Deus, né? Deus está com Abraão. É por isso que Abraão é chamado de quê? O amigo de Deus, né? Deus está com Abraão. Aquela conversa de Abraão, lembra? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupará 40 justos, 30 justos. Aquela conversa, relacionamento. Abraão tem relacionamento com Deus. Abraão tem intimidade com Deus. Abraão, ele almoça com Deus. E quem não tem Deus? Só pode receber o juízo. É uma coisa que a gente pensar, né? Captou? Mas os 3 homens não é Pai, Filho e Espírito Santo não, hein? Guarda aí. Vai lá, Sofia. E agora a última. Qual é a última? Leia junto comigo, vamos lá? Unindo... Porque a ciência não é fechada não, irmão. Deus, nessa revelação, ele vai fazendo como? Ele fala diretamente, às vezes ele fala diretamente em sonho, às vezes fala diretamente numa visão, às vezes existe uma visão dentro do sonho, às vezes o anjo do Senhor está na visão, às vezes o anjo do Senhor fala diretamente, ou seja, se une uma ou mais dessas formas. Assim, as teofanias se apresentam na Escritura. Amém? Terceiro, passe para mim, Sofia. E o propósito? Veja, irmão, isso é muito sério para a gente entender. As teofanias são ocasionais. Elas são passageiras. Deus, meu querido, na sua revelação progressiva, executou essa forma de revelação, principalmente até quem? Vou colocar ele aqui, ó. Moisés. Onde está o Moshe? Moshe está ali, ó. Não é, Moshe? Moisés.
Até Moisés, meu querido, o que nós temos? Muitas teofanias. Você vê que existem sonhos, você vê que existem visões, Deus fala diretamente, tudo vai acontecendo de uma maneira muito mais forte até Moisés. Mas a partir de Moisés, Deus muda a forma ordinária dele se revelar com mais precisão. Não é à toa que Moisés, ele é conhecido como o quê? Como que Eudes? Mas o primeiro o quê? Ele é o quê? Profeta. Moisés, meu querido, dá início ao movimento profético. E você vai perceber que de Moisés até o último profeta, essa se tornou a tônica da revelação de Deus. Quer dizer, pastor, que não tinha sonhos depois disso? Claro que tinha, meu querido. Quer dizer que não tinha visões depois disso? Claro que tinha, meu querido. Mas veja, Deus ele vai fazendo uma transição de maneira que a revelação vai se tornando mais especial à medida que o tempo vai passando. De maneira que os sonhos, visões e esse falar direto vai sendo substituído gradualmente pela intervenção dos profetas. Até que você chega ao último profeta que aqui está, ó. Ele está bem aqui. Qual que é o nome dele? Quem sabe? O último aqui, ó, o último profeta desse período aqui. Malaquias, gente, vocês quase acertaram, viu? Quase acertaram, porque vocês estão pensando em ordem, né? Estão pensando em ordem, mas Malaquias diz que antes que o anjo da aliança venha, quem é o anjo da aliança? Jesus, né? Antes que ele venha, eis que eu envio o meu mensageiro adiante dele. Quem é esse mensageiro? João Batista, o último dos profetas nesse sentido aqui, viu, meu irmão? Porque alguém vai me perguntar, mas e o dom de profecia, pastor? Todo pastor não é um profeta? Quem prega não faz profecia? Sim, irmão, da mesma coisa. É igual se você perguntar, de repente alguém vai perguntar, né? Fala assim, pastor, Deus pode falar comigo? Pode. Deus pode me dar um sonho? Pode. Pode. Deus pode falar de maneiras diferenciadas, porque Deus é livre, meu irmão. Eu não posso prender Deus. Mas o que eu posso dizer é que, de maneira ordinária, a partir desse ponto, quem está aqui? Jesus. A revelação, meu irmão, parte dele. Parte da palavra. A palavra encarnada deixa para a sua igreja o quê? A palavra escrita. A maneira ordinária de Deus revelar ao seu povo passa a ser o quê? A palavra. Que contém todos os métodos de revelação. Todos estão lá. Só que para você compreender, você precisa ler justamente dessa maneira. Então, as teofanias são ocasionais. O ministério profético aqui, ele tem um início, tem um final com João Batista, porque chegamos ao clímax, meu querido irmão. E qual é o clímax da revelação de Deus? Jesus. Depois de Jesus, não há como melhorar isso, não há como melhorar a revelação. E as pessoas parecem que querem melhorar a revelação. Como se descobrir o CPF de alguém, é Deus falando. Eu fico me perguntando se Deus realmente está preocupado em anunciar sua presença através da ciência do seu CPF. Como isso vai tornar o reino de Deus uma realidade no mundo? Como as pessoas vão se converter em relação a isso? Nós estamos preocupando, irmão, com coisas pequenas, quando a maior revelação de todas já veio. E graças a Deus, se revelou ao seu coração.
ao meu coração. Então, nesse período, irmão, ocasional, às vezes Deus estava chamando alguém, às vezes Deus estava estabelecendo um pacto, às vezes era uma tarefa específica, sempre um propósito específico, Deus se manifestava de uma maneira especial por meio da teofania. Esse é o propósito. Leia de maneira progressiva a Escritura e entenda que todas as teofanias vão te conduzir a Cristo Jesus. Amém? Sofia, 4. Foi, Sofia. E aí vem a pergunta que o Beni quer responder. Cadê o Beni? Uma ligação importante. O Beni vai ter que assistir a gravação depois. Beni, para sua resposta, né? Mas quem se revela nas teofanias, irmão? E agora vem a resposta, né? Eu pessoalmente acredito que todas as teofanias são uma revelação de Jesus Cristo. Todas. Todas as teofanias. Pegou, irmão? Segura a sua pergunta. Todas. E aí, só porque você falou a sarça, nós vamos abrir lá. Êxodo 3, 2, 6. Já está até ali, né? Já está até ali, ó. Abre lá, vamos lá. Segura a sua pergunta para você fazer. Eu vou mostrar por quê. Êxodo 3. Abra sua Bíblia, querido. Êxodo 3, versículo 2 e 6. Vai ser só uma maneira, viu, irmão, de analisar isso. Mas todas as vezes que eu avaliar cada uma das teofanias, você vai entender isso. Uma por uma. Vamos lá. Êxodo 3, 2, 6. Diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Veja que, via de regra, quando você pensa na sarça, você pensa no fogo queimando e uma voz no meio da sarça. Mas veja que quem estava na sarça? Não, o texto está dizendo, gente, olha o texto. Quem estava na sarça? O anjo do Senhor. Você estudando a palavra do Senhor, vai entender que esse anjo é Cristo pré-encarnado. Mas vamos imaginar que você ainda não sabe. Anjo do Senhor numa chama de fogo. Então, no meio de uma sarça ardente, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E aí o que diz o texto? Vendo-o... Mas peraí, gente. Não é o anjo que está lá? Agora ele é Senhor? Você está começando a entender? Que um termo está substituindo o outro? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, terceira palavra que aparece, qual é? Deus, do meio da sarça. O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. Versículo 6, olha. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Se você fizer a leitura desse texto, você vai entender que Deus, o Senhor, o anjo da aliança, todos são o quê? A mesma pessoa. De maneira que você entende que o anjo do Senhor não é um anjo normal, gente. Não é um anjo normal. Não é um anjo comum. É alguém que está aparecendo, que recebe o nome de anjo do Senhor, mas que é o próprio Deus. Aí você conclui isso facilmente. Agora a pergunta é: qual pessoa da Trindade? Ou os três? E aí você lê um texto paralelo comigo agora. João capítulo 8, 56 e 58. Veja que Jesus ele vai defender a sua missão. Jesus vai demonstrar a sua autoridade, da sua pregação. E para falar disso, ele traz à baila justamente o quê? A revelação dada onde? No princípio, na época das
Teofanias. E o que ele diz? Ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu? Olha só, primeira coisa. Quem viu o dia do Senhor? Abraão. Se você me perguntasse quando foi isso, não sei dizer não. Será que foi naquela conversa lá nos Carvalhais de Manre? Quem sabe? Quem sabe? Mas veja que Abraão, ele tinha a percepção do seu Senhor. Qual Senhor, gente? O Cristo pré-encarnado. Porque agora o Cristo encarnado está dizendo que Abraão viu. Olha o que o texto diz. Perdi aqui a leitura. Sim. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí você pensa assim, poxa, é uma designação de Deus, né? Porque Deus é eterno. É Jesus declarando que Ele é eterno. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Voltemos à sarça. Voltemos à sarça. Lá está na sarça quem? Deus, o Senhor, o anjo da aliança. O anjo do Senhor está lá. Então ele conversa com Abraão e com Moisés. E quando Moisés pergunta assim, quando o povo perguntar quem é que me enviou, o que eu vou dizer? Diga que o eu sou te enviou. Percebeu? Captou a mensagem? Quem é o anjo da aliança, irmão? O Cristo pré-encarnado. Eu coloquei ali, porque às vezes ele vai se identificar como o próprio Deus. Às vezes ele vai aparecer distinto de Deus. Às vezes, quando eu falo distinto, como uma segunda pessoa. E às vezes ele vai fazer isso demonstrando os seus atributos divinos. Quando você analisa todos esses fatos, a sua conclusão vai ser: é o Cristo pré-encarnado. Mas, Cacheta perguntou, eu vou dizer, né? Não são todos que acreditam dessa maneira, Cacheta. Há pessoas, por exemplo, que acreditam que a Trindade se revela em muitas teofanias. Há pessoas que acreditam que Cristo, ele se revela exatamente na figura do anjo do Senhor. E somente nela. Há muitas discussões. Mas a minha oração e meu pedido é que vocês possam estar aqui nas terças-feiras para que juntos nós examinemos os textos e identifiquemos onde Cristo está ou onde ele não está. Pergunta, querida. Deixa eu ver se está funcionando. Quando o anjo do Senhor aparece para José, você também acredita que seria Cristo pré-encarnado? No nascimento de Jesus? Qual texto que você está falando exatamente? É no contexto do nascimento de Jesus. Ah, José, lá. Isso, ah, muito bem. Não. Por que não? Eu acredito que quem apareceu ali, eu nem sei se diz lá o nome exatamente. Fala o anjo do Senhor. Fala anjo do Senhor, né? É. Mas eu acredito que ali, primeiramente, é o mesmo anjo que apareceu a Maria. E quem apareceu a Maria? Gabriel. Gabriel é um anjo que tem certa proeminência nos comunicados de Deus. Alguns até dizem que ele pode ser um arcanjo, né? Mas ele é um anjo criado. Né? E não tem como ser Jesus, só por um motivo. Por qual motivo? Porque já estava no ventre. Justamente. Isso aí. Mas não é. Mas esse é um caso onde a palavra anjo do Senhor, né, não pode se referir a Jesus. E eu nem sei, está maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia, você olhou? Tá só Senhor maiúsculo, o anjo não. Então é por isso mesmo. Aí eu fiquei na dúvida, assim, será que também é... Mas você entendeu a análise? Entendi. Faça a análise. Muito bem. Mais alguém? Thaisa, depois passo para... Segura que o microfone chegará.
Está chegando. Obrigada. Sim. O anjo do Senhor que apareceu para Agar. Anjo do Senhor que apareceu para Agar? É. Acredito que seja Cristo pré-encarnado. Tá bom. Nós vamos analisar o texto e tentar identificar isso. Mais alguém? Quem falou aqui? Fala, Simonton. Sim, também acredito. Minha pergunta é, Moisés lá no Monte Sinai. Sim, acredito também. Que seja Cristo que é encarnado. Por quê? Passa mais um para mim, por favor. Eu até coloquei a resposta ali, vamos ler a resposta, né? Eu não creio que o Pai ou o Espírito Santo tenham se revelado visivelmente. O Pai por quê? Porque ninguém jamais... Isso está na Bíblia, irmão? Está? Está? E no céu, nós vamos ver o Pai? Também não? Nem numa posição glorificada? Então, como é que Moisés pode ter visto? Desistiu? Bom, mas veja, o que Moisés viu, então temos que responder, né? Alguns vão dizer que era a glória do Pai, né? E o próprio Pai defendeu, aliás, protegeu Moisés da sua própria glória para que ele não sofresse os efeitos dessa realidade. Mas eu pessoalmente acredito que é Cristo também. Quem falou? Sim. Ô pastor, e quando você fala que Deus deixou agora Cristo e tem a palavra, existe a teofania ainda hoje ou não? A última teofania, a teofania por excelência, é Jesus. Lembra do texto que nós lemos no início? Todas as teofanias aconteceram, e no processo revelatório, depois profecia, visões, sonhos, todas as coisas aconteceram de maneira provisória, de maneira menor, até vir a maior. E qual que é a maior? Cristo. Não. Assim, quando eu vou dizer de novo, né, porque não quer dizer que Deus não possa se revelar de maneiras especiais. Eu creio que Deus pode falar ao coração. Entende? O que Deus pode falar? Deus pode usar algum método, mas isso é algo extraordinário. Ordinariamente, Cristo é a teofania por excelência. Às vezes parece, às vezes é só uma pizza da noite anterior, né? Às vezes só a pizza, mas eu acredito também que Deus pode dar sonhos, né? Mas veja, essa não pode ser a busca da igreja. A busca da igreja tem que ser por Cristo, pelo ensinamento de Cristo, né? Cristo é a revelação última por excelência. Se Deus, por algum motivo que Ele entende, quer utilizar algum método para se revelar a alguém, em algum lugar, em algum contexto, Ele fará, porque Ele é Deus. Mas aqui, para nós, igreja, o povo do Senhor reunido, que medita na palavra e que quer entender qual o direcionamento para a minha vida. Eu busco através de sonho? Não, você busca através da palavra. Mais alguém? Elione. Pastor, a Bíblia diz que Jesus ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Uhum. Teria alguma possibilidade de Jesus ser um viajante do tempo? Com essa pergunta, nós vamos fechar o estudo bíblico, né? Com essa pergunta. Vamos entender da seguinte maneira. Eu entendi a pergunta profundamente teológica do nosso irmão Diácono Erione. O que Erione quis dizer é que Deus intervém na história humana, né? O Deus que está fora do tempo decidiu no seu coração envolver-se no tempo dos homens, atuar e salvar um povo. Nesse sentido, ele é um viajante, né? Porque ele está em todo tempo, em todo lugar, salvando o seu povo, chamando, e é nisso que nós podemos acreditar. Amém? Amém. Vamos terminar então, irmão? Vamos orar? Daremos continuidade terça-feira que vem. Venha,
para que nós continuemos a crescer em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.